Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre proteção de dados. Este conteúdo ele visa basicamente o aspecto usuário. A semana que vem vou postar um outro vídeo falando sobre o aspecto empresa. Dia 23 agora de fevereiro, daqui a 2 semanas, nós teremos uma live aqui no programa Bom Negócio para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos que ocorrem e que vão ocorrer fortemente nas empresas. Bem, quando a gente fala sobre proteção de dados, nós temos que levar em conta que sempre o elo mais fraco da cadeia somos nós, usuários. Mas é importante a gente fazer uma crítica também que as pessoas, em relação à segurança da informação, de um aspecto geral, elas são muito desatentas, descuidadas e muitas vezes até ingênuas quando se fala de proteção de dados. Nós não criamos costumes ou hábitos fortes o bastante para criar uma cultura de segurança. E disciplina de proteção de segurança não faz parte do nosso currículo escolar. E como a gente não aprende, a gente não pratica, inclusive nas empresas que nós criamos. E uma coisa é certa, normalmente a gente se protege daquilo que conhecemos. E uma das razões disso é que nós dependemos cada vez mais de coisas que nós não sabemos como funcionam. Nós confiamos nossos dados e não sabemos como eles serão tratados. Nós não podemos ignorar que existe uma minoria poderosa, que são os hackers, que se aproveitam da ignorância, do descaso de uma maioria indefesa. E essa maioria somos nós e as empresas. Todos os dias empresas estão pedindo nossos dados em troca de algum tipo de material, seja baixar um e-book, acesso a um curso, ou algum conteúdo premium, sem mencionar os processos de compra e venda que a gente faz regularmente na internet. Para nós sempre existe aquele compromisso de reciprocidade. Eu forneço os meus dados e você me entrega o produto ou o serviço. Os profissionais do setor de segurança e agentes públicos que estudam bem essa matéria sabem que apenas educar e conscientizar é importantíssimo, mas vai levar muito tempo até se criar uma cultura de proteção e segurança no país. Isso é fato. Enquanto isso, os roubos e estelionatos digitais estão crescendo exponencialmente. Pra você ter uma ideia, semana passada foi noticiado que está à venda na Deep Web arquivos com dados de cerca de 220 milhões de pessoas, 220 milhões de CPFs. E não se sabe se esses dados estão atualizados ou não, mas que é um assunto de extrema gravidade a comunidade de informação está buscando respostas em relação a isso, da onde que saiu, como que ocorreu, desde quando. Vamos esperar para ver o que eles vão apurar e o que vão publicar a respeito. Aí a gente ouve muitas questões como, e a tecnologia? Por que a tecnologia não pode fazer nada a respeito? Bem, a tecnologia ela existe para os dois mundos. Enquanto um grupo cria armas para se defender, o outro cria dispositivos e softwares para roubar. E disciplina de proteção de segurança não faz parte do nosso currículo escolar. E como a gente não aprende, a gente não pratica, inclusive nas empresas que nós criamos. E uma coisa é certa, normalmente a gente se protege daquilo que conhecemos. E uma das razões disso é que nós dependemos cada vez mais de coisas que nós não sabemos como funcionam. Nós confiamos nossos dados e não sabemos como eles serão tratados. A real
é que nós precisamos de mais transparência, saber se nossos dados estão seguros quando capturados pelas empresas e se eles podem ou não ser compartilhados. A gente sabe que isso é uma jornada bem complexa. A gente que já trabalhou em sistema de informação sabe que do outro lado isso aí é bastante complexo. A maioria das empresas, a maioria das pessoas, na verdade, não sabem, quando seus dados são capturados pelas empresas, que esses dados eles passam, na verdade, por diversas instâncias. A empresa que solicita esses dados, os servidores, os provedores, os backbones. Para quem não tem familiaridade com o termo backbone, backbone é a espinha dorsal da internet, onde ocorrem todos é o centro de todas as conexões. Na internet tem vários tutoriais para falar sobre backbone. Então, basta uma dessas instâncias ser invadida, que o estrago, com certeza, vai ser grande. Normalmente, os hackers visam mais as empresas pequenas e médias, como eu já havia comentado, por motivos óbvios. É necessário existir critérios, normas, práticas sólidas de proteção no planejamento das empresas. Dados que de clientes não pode ser negociado, não pode ser liberado, distribuído através de planilhas espalhadas dentro da empresa, correndo o risco de uso indevido. As empresas precisam adotar uma cultura interna de segurança. E para você que está iniciando sua empresa, ou já conscientizou que precisa investir em segurança, na próxima semana vai ter outro vídeo da série onde vou falar sobre as boas práticas para as empresas. Por exemplo, do que a gente vai falar lá? Utilização de senhas de segurança, computador bem configurado e protegido, certificação digital, antivírus, mensagens com spam, e-mails falsos. Concluindo, a gente percebe que segurança de dados é algo sério e não deve ser subestimado em tempo algum. Dependendo da invasão, o prejuízo pode ser enorme, inclusive acabar com o seu negócio ou com a sua reputação. O assunto sobre segurança de dados é extenso, complexo e tudo que falei até aqui foi bastante resumido, obviamente. Se desmembrarmos cada tópico, daria um curso de várias horas. Dados pessoais sobre nossa vida, hábitos de consumo, relacionamentos, amizades, preferências, foram e continuam sendo compartilhados abertamente na grande rede. Em consequência disso, surgiu a necessidade de se propor um mínimo de privacidade e segurança para os envolvidos. Isto foi regulamentado pela Lei 13.709 de 2018, mas essa lei foi sancionada só agora em agosto de 2020. Ela já altera o marco civil da internet com o objetivo de melhorar a qualidade da proteção de dados pessoais no Brasil, e isso deve propor mais segurança tanto para os usuários, tanto para as empresas. O aspecto de abrangência dessa lei eu vou tratar em uma apresentação ao vivo no programa Bom Negócio do Vale do Pinhão, dia 23 de fevereiro. Vai ser gratuito, eu vou deixar o link embaixo e, por favor, divulguem, inscrevam-se e conheçam mais sobre seus direitos e obrigações a respeito de proteção de dados. Pessoal, muito obrigado e na próxima semana a gente vai falar sobre proteção de dados com aspecto para a empresa. Até mais!